Queridos, mais uma vez, bom dia. Eu de novo aqui. Nós vamos finalizar hoje a nossa série de mensagens sobre o caminho do perdão, né? Caminhando sobre a trilha do perdão. E hoje nós vamos falar sobre o assunto que fecha toda essa trilha, né? Que é amor. Que é amor. Né? Nós vamos falar sobre o verdadeiro significado do amor. Por quê? Porque não há maneira de perdoar se não for por intermédio de amor. Se não tiver amor, não dá para perdoar. Né? Então a gente vai finalizar essa série de mensagens sobre perdão, falando que o verdadeiro significado do amor é doar. Então, a gente vai fechar essa série de mensagens. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo na carta aos Romanos, capítulo 12. Carta aos Romanos, capítulo 12, leitura a partir do verso 9. Mais uma vez, a gente vai estar finalizando aqui a nossa série de mensagens sobre o perdão. E a melhor forma da gente finalizar é falando sobre amor, tá? Porque, mais uma vez, não tem como perdoar se a gente não consegue amar o nosso irmãozinho, né? Fica difícil. E o tema desse sermão é o verdadeiro significado do amor é doar. O verdadeiro sentido do amor é doar. Todos acharam? Romanos capítulo 12, leitura a partir do verso 9. Amém? Misericórdia, todos acharam? Amém? Ok. Vamos ler? Leitura a partir do verso 9. Opa, não abri, né? Não é 1 Coríntios, é Romanos. E o texto diz o seguinte, Romanos capítulo 12, leitura a partir do verso 9, diz o seguinte: o amor deve ser sincero. Gravem isso aqui. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em necessidade, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar, queridos? Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda como igreja a compreender o Teu Evangelho. Nos ajuda como igreja a compreender essas instruções acerca do amor, Pai. Porque o nosso coração é frágil, o nosso coração é limitado quando o assunto diz respeito a amor, quando o assunto diz respeito a perdão. Nós somos orgulhosos, nós pensamos no nosso próprio ego, então quebra o nosso coração de pedra, Pai. Nos ajuda a compreender aquilo que verdadeiramente o Senhor deseja de nós no amor cristão. Glorifica o Teu nome, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eita, desculpa.
Queridos, o amor é de extrema vitalidade para o corpo de Cristo. É extremamente importante para a vida da igreja. Se a gente pudesse fazer uma analogia, a gente poderia dizer que o amor é como se fosse o sistema circulatório do corpo. Não tô falando besteira não, né, Milena? Qualquer coisa, tá? Por quê? Porque é o amor que rega todos os membros do corpo de Cristo, com oxigênio, com vivacidade. É o amor que torna possível o exercício da fé. Por isso que o amor no corpo de Cristo é como se fosse o sistema circulatório. É ele que leva os nutrientes que a gente precisa como igreja para viver para a glória de Deus. Sem amor, não dá para viver como igreja. Não dá, queridos. O apóstolo Paulo ele chega a dizer na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que ainda que a gente profetize, que ainda que a gente sabe os mistérios da vida, ainda que a gente tenha uma fé que move montanhas, se não tiver amor, nada adianta. Ainda que a gente entregue tudo aos pobres e se torne um expoente da causa social, se não tiver amor, nada adianta. Ainda que sejamos bastiões da moralidade, da ética, se não tiver amor, nada adianta. O amor é a base, queridos, para a fé. Se não houver amor cristão, não tem espiritualidade na vida da igreja. Por isso, essa é uma das mensagens centrais, queridos, da nossa espiritualidade, da nossa fé como cristãos em Cristo Jesus, tá? Mas antes de nós nos aprofundarmos no texto, é importante a gente perceber que Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, ele não conhecia pessoalmente a igreja. Ele não conhecia a igreja de Roma. Inclusive, no capítulo 1, ele chega a dizer que desejava conhecer a igreja de Roma. E, por consequência, como ele não conhecia pessoalmente a igreja, ele também não plantou a igreja. Não foi ele que plantou a igreja de Roma. Existem alguns historiadores que entendem que no dia de Pentecostes, quando alguns romanos judeus foram lá em Jerusalém para poder festejar o dia de Pentecostes, eles foram convertidos ao evangelho, voltaram para Roma, plantaram uma igrejinha e ali nasceu a igreja de Roma. Né? Muitos entendem que foi no dia de Pentecostes. Mas apesar de Paulo não ter plantado a igreja, apesar de Paulo não conhecer pessoalmente a igreja, Paulo tinha informações da igreja. Por que ele tinha essas informações? Porque ele tinha os contatos dele dentro da igreja. Inclusive, lá no capítulo 16, o apóstolo Paulo ele chega a citar esses colaboradores que ele tem contato da igreja de Roma. E o que essas pessoas diziam para o apóstolo Paulo? Sobre os problemas da igreja. E qual que eram os problemas da igreja naquela ocasião? Existia uma tensão, uma animosidade entre judeus convertidos ao cristianismo e gentios convertidos ao cristianismo. O que são os gentios naquela época, naquela percepção do contexto bíblico? Gentios são aqueles que não criam no judaísmo, não criam em Deus. Eram pessoas que seguiam a sua própria cultura helênica, grega, romana, enfim. Esses eram os gentios, eles não eram judeus. Então existiam judeus convertidos ao cristianismo, na igreja de Roma, e existiam também gentios convertidos ao cristianismo na igreja de Roma. E qual que era o problema nisso tudo aqui, queridos? Os judeus, mesmo convertidos ao cristianismo, eles mantinham práticas judaicas. Eles circuncidavam seus filhos, eles comemoravam datas cerimoniais, e os gentios não comemoravam nada disso. E aí que começou a residir o problema. Começou a haver uma tensão, uma animosidade dentro da igreja de Roma. Um problema entre judeus convertidos ao cristianismo e gentios convertidos ao cristianismo. Então, quando nós olhamos para toda a carta aos Romanos, do capítulo 1 ao 11, nós percebemos o apóstolo Paulo fazendo o quê? Falando da doutrina da justificação pela fé. Judeus e gentios pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Judeus e gentios podem ser justificados em Cristo Jesus e unidos nessa justificação viver em santidade. Então, nós vemos uma preocupação do apóstolo Paulo em lançar uma doutrina, uma fé que unisse aquele grupo de pessoas na igreja.
Aquela animosidade dizendo o seguinte: olha, quando vocês foram justificados, vocês ficaram unidos em Cristo. E a partir do capítulo 12 em diante, ele começa a trazer algumas orientações práticas. Do capítulo 1 ao 11, ele fala sobre a doutrina do Evangelho, sobre a justificação pela fé, dizendo que agora eles estão unidos em Cristo Jesus. E do capítulo 12 em diante, ele diz tudo aquilo que na prática deveria concernir a essa fé. Ou seja, se vocês estão unidos em Cristo Jesus, vivam em amor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se de fato vocês estão em Cristo Jesus, se de fato vocês foram justificados pela fé, então vocês têm que amar uns aos outros. Porque senão não tem como. Impossível. E aqui a gente chega no texto que a gente acabou de ler, queridos. O apóstolo Paulo dando algumas orientações práticas acerca de como a igreja precisa viver na perspectiva do amor cristão. Amém? E o apóstolo Paulo dá uma série de orientações práticas, uma série. É como se fosse uma série de pequenos mandamentos acerca do amor. E para se tornar didático aqui, essa explanação, para se tornar didático o que a gente vai conversar aqui, eu vou separar esse texto, a análise desse texto, em 3 partes. Paulo falando sobre o amor que a gente deve ter a Deus, o amor que a gente deve ter pelos nossos irmãos na igreja, e o amor que a gente deve ter pelos descrentes na sociedade. Existem mandamentos aqui de amor para essas 3 classes de pessoas. Amor a Deus, amor aos irmãos e amor aos descrentes que vivem na sociedade. E por que o apóstolo Paulo também fala sobre o amor às pessoas que estão na sociedade? Porque naquela época a igreja era perseguida o tempo todo. Né? Existiam muitas pessoas que eram presas por conta da perseguição, muitas pessoas que eram separadas da sua família, e Paulo está falando a maneira como a igreja poderia amar essas pessoas. Por isso que o evangelho é uma mensagem radical, queridos. É uma mensagem radical. Mas antes da gente entrar nesses pontos, amor a Deus, amor à igreja, amor às pessoas que estão na sociedade, vamos analisar esse primeiro versículo que está aqui, verso 9. O amor deve ser sincero. Em outras traduções, nós vemos o seguinte, o amor não seja hipócrita, não seja fingido. Em outras traduções, Almeida Atualizada, Nova Almeida Atualizada, diz sobre o amor hipócrita, que o amor não deve ser hipócrita. E essa expressão hipócrita vem do grego hipócrites, que significa aqueles artistas gregos que botavam uma máscara no rosto. Aquelas máscaras que têm a feição de riso, aquelas máscaras que têm a feição de choro. Então, quando ele estava atuando, ele queria fazer uma cena dramática, ele botava lá a máscarazinha de choro. E não necessariamente por trás da máscara ele estava chorando. Então, é esse tipo de amor fingido que a igreja não deve ter. Para amar, queridos, na vida da igreja, a gente tem que colocar a máscara para fora. A gente tem que descer as máscaras, a gente tem que jogar fora, porque o amor na vida da igreja tem que ser autêntico, tem que ser sincero, não pode ser fingido. Por isso que esse versículo aqui, ele lança a base para todos esses mandamentos acerca do amor. Porque se não for autêntico, não adianta fazer nada do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Tem que ser autêntico. Mas de que forma a gente pode desenvolver um amor autêntico? O apóstolo Paulo, ele suscita a questão, mas ele também responde. O texto, ele diz o seguinte aqui: odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom. Quando Paulo está falando aqui de mal e bom, o que ele está dizendo? Sobre mal como uma expressão de desobediência a Deus e bom como uma expressão de obediência a Deus. Então, bem e mal aqui na linguagem paulina é isso. Quando nós exercitamos a vontade de Deus e quando nós não exercitamos. Quando nós somos fiéis a Deus e quando nós não somos fiéis a Deus. Então, de que forma nós devemos nutrir um amor sincero, odiando o mal e se apegando ao que é bom? E por que essa é a receita para um amor sincero? Porque não dá, queridos, para a gente expressar amor a partir daquilo que é bom, mas nutrir no coração aquilo que é mal. Impossível. Aí a gente vai entrar numa dissonância cognitiva, não dá. Não dá para a gente expressar amor na sociedade, na igreja, diante de Deus, se no nosso coração a gente não odeia tanto assim o mal. Se o nosso amor é conveniente, a gente age por conveniência.
A gente age segundo o nosso próprio estômago, segundo o nosso próprio ego. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Precisa haver uma ligação entre convicção e prática. Precisa haver uma ligação entre motivação e vida. Odeiem o que é mal no coração e pratiquem o bem. Isso é amor sincero. É um amor que não age por conveniência. É um amor que não age segundo o fingimento. E o maior exemplo que a gente tem disso é quem, queridos? É Jesus. Na própria carta aos Romanos, no capítulo 5, o que o apóstolo Paulo fala sobre Jesus? Ele dá testemunho do teu amor, ele prova do teu amor no fato de que ele se entregou por pessoas pecadoras, que estavam de costas para ele. Ele se entregou quando ainda éramos pecadores. Que amor é esse, queridos? Jesus, ele dá testemunho do seu amor no fato de que ele se entregou por nós quando ainda éramos pecadores. Isso é amor autêntico. Isso é amor autêntico. Isso é amor que não está pautado em conveniência pessoal. Porque Cristo nos amou quando nós estávamos de costas para Ele. Como que ama dessa forma, queridos? Como que ama dessa forma? Existe uma resposta teológica para isso. Jesus, ele amou a igreja, mesmo quando ela estava de costas para Deus, porque em primeira instância Jesus estava preocupado com os interesses de Deus. Jesus amou a igreja quando a igreja estava de costas em seus pecados, afundado na sua lama pecaminosa, porque Jesus estava preocupado com o plano do eterno. Jesus ele estava preocupado com os interesses de Deus e a glória de Deus. Por isso o amor de Cristo ele não é pautado em conveniência, se a igreja o deseja ou não. O amor de Cristo ele está pautado na missão. Por isso, queridos, o antídoto para o amor sincero é se preocupar com os interesses de Deus. A receita para um amor não fingido é se preocupar com a glória de Deus. Porque se a gente está preocupado com a glória de Deus e com os interesses de Deus, a gente não vai deixar de amar porque a pessoa não está contribuindo isso. A gente não vai deixar de amar se uma pessoa for hostil com a gente. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente está interessado nas coisas de Deus, em ser fiel a Deus, em cumprir com os interesses de Deus, a glória de Deus, a missão do Senhor. Foi por isso que Jesus foi até o fim, queridos. Foi por isso que Jesus foi esmagado. Foi por isso que Jesus foi crucificado. Porque ele estava demasiadamente preocupado com os interesses do eterno. Essa é a receita para o amor cristão. Se preocupem com os interesses de Deus. Porque se nós nos interessarmos nas coisas de Deus, em ser fiel a Deus, então a gente vai expressar amor de forma autêntica. Nós vamos aliar convicção à prática, motivação à atitude. Amém, queridos? Então esse primeiro versículo, ele lança a base para todos os outros. O que é amor? Amor é se entregar, é se doar, como a gente falou aqui no tema do nosso sermão, em favor a Deus. Eu amo aquele irmão que me hostiliza, eu amo aquele irmão que me trata de uma forma jocosa por causa de Deus. Por causa de Deus. Então, para iniciar, queridos, lançando essa base aqui do amor não fingido, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre os mandamentos que Paulo fala aqui sobre o amor a Deus. Amém? Então, não necessariamente aqui, queridos, eu vou seguir uma ordem de versículos, tá? Eu vou fragmentar aqui essa análise por esses blocos. Amor a Deus, amor à igreja, amor às pessoas da sociedade. Então, não necessariamente eu vou seguir uma ordem aqui dos versículos. Mas, em primeiro lugar, para poder falar sobre o amor a Deus, lá no verso 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Esse é o primeiro mandamento de amor a Deus. Nunca lhes falte o zelo.
Em outras traduções, querido, diz o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, no zelo não sejais remissos, preguiçosos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Uma forma da gente expressar o nosso amor a Deus é não sendo negligente, preguiçoso com as coisas que Deus confia para a gente. Lembrando que amor, queridos, não é mero sentimento, amor é atitude. Então, quando nós nos posicionamos acerca daquilo que Deus tem confiado para nós, em termos de fidelidade, nós demonstramos o amor que nós temos a Ele. E nós não somos remissos no zelo. E nós não somos vagarosos no cuidado. Essa é uma expressão de amor a Deus, queridos. Aí de que forma a gente não vai ser vagaroso no cuidado? O apóstolo Paulo diz aqui, sejam fervorosos no espírito. Essa palavra fervoroso, queridos, traz a ideia de alguém que está entrando em ebulição. Alguém que está entrando em ebulição por dentro. É fervoroso no Senhor. É uma pessoa que é inquieta para viver as coisas de Deus. Ele está entrando em ebulição no coração. Essa é a expressão de amor a Deus que a gente tem que ter. Essa é a expressão de amor que a gente tem que ter. A gente não deve ser vagaroso, a gente não deve ser preguiçoso nas coisas de Deus. Em Provérbios, capítulo 24, o autor ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que olhou o caminho do preguiçoso e ele viu no caminho do preguiçoso ervas daninhas e espinhos. O que o autor de Provérbios ele está dizendo aqui? Que ser preguiçoso, não fazer nada, é um esforço para o mal. Imaginem o seguinte, quem é dono de casa vai saber. Fica uma semana sem fazer nada dentro de casa. Vai ter roupa na mesa do jantar, a louça vai ficar desse tamanho, a cama vai ficar desarrumada, a casa vai estar suja, cheia de poeira, porque não fazer nada é um esforço para o mal. Por isso o caminho do preguiçoso é como? É cheio de ervas daninhas, é cheio de espinhos, porque não fazer nada é um esforço para o mal. Em outras palavras, queridos, quando nós não somos zelosos no Senhor e paramos, nós destruímos a nossa própria vida. Quando nós não fazemos absolutamente nada com relação a Deus, quando nós não nos preocupamos com as coisas de Deus na nossa vida, nós nos sabotamos. Nós nos destruímos. Nós criamos erva daninha e espinho no caminho que a gente deveria estar trilhando de forma lisa. Então essa é uma expressão de amor no Senhor. Não sejam remissos, não sejam preguiçosos, mas tenham cuidado, tenham um senso de urgência no zelo do Senhor. Essa é a primeira orientação que o apóstolo Paulo dá sobre o amor a Deus. Sejam zelosos, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. E assim sirvam ao Senhor. Segundo mandamento que o apóstolo Paulo dá sobre o amor a Deus, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Quando nós confiamos na promessa de Deus, quando nós nos alegramos na esperança, nós demonstramos o amor que a gente tem a Deus. Nós declaramos que nós não somos incrédulos acerca da promessa que Deus tem para a nossa vida. Por isso a gente deve se alegrar na esperança. Apesar das dificuldades que a gente vive hoje, nós temos a plena convicção que essas lutas, essas dificuldades não se comparam com a glória que nos aguarda. Por isso nós nos alegramos, aonde, queridos? Na esperança. E ainda que a gente viva de uma forma caótica nos dias de hoje, existem promessas para o hoje também. A promessa de descanso para o nosso coração, a promessa de paz que excede todo entendimento. Apesar das circunstâncias, apesar dos problemas. Por isso Paulo está dizendo, alegrem-se na esperança. Essa é uma expressão de amor a Deus. Alegrem-se na esperança, não sejam incrédulos acerca das promessas que Deus tem para a nossa vida.
Por isso, Paulo ele continua: sejam pacientes na tribulação. A gente só consegue ser paciente na tribulação, queridos, quando a gente está plenamente convencido da esperança. Não dá para ser paciente quando o nosso coração está incrédulo. Não dá para ser paciente quando a gente está ansioso e preocupado se vai conseguir pagar a conta ou não. Isso faz parte do dia a dia, tá, queridos? Não estou dizendo que não é rotineiro, não é normal. Mas aonde está o nosso coração? Mas aonde está o nosso coração? E paciente aqui, irmãos, traz a ideia de que a gente não deve murmurar, que a gente não deve colocar a culpa em Deus pelo nosso problema. Sejam pacientes, não murmurem, não coloquem a culpa em Deus. Sejam pacientes. E ele finaliza essa sentença dizendo o seguinte: perseverem na oração. Perseverem na oração. Essa é a chave, queridos. Essa é a chave. Quando a gente fala de esperança, queridos, da esperança eterna, a gente está falando de uma coisa que é natural? Não. Quando a gente fala de fé, a gente está falando de uma coisa que é natural? Também não. A gente está falando de realidades espirituais. Então, quando nós acreditamos que a nossa fé, a nossa esperança vai ser nutrida naturalmente, a gente vai perecer. Nós vamos perecer. A nossa vida é natural, a nossa vida é ordinária, sim, mas a nossa fé é espiritual. E de que forma a gente nutre isso? Vai orar, querido. Essa esperança ela não vai ser nutrida no nosso coração naturalmente, porque a vida do cristão não é natural, é espiritual. Então perseverem na oração, criem práticas de oração. Está fazendo compra, está no caixa, ore ao Senhor. Está em casa, dobra o joelho, ora, lê a Sagrada Escritura e tenha plena convicção de que Deus está te ouvindo. Por isso Paulo ele diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverem na oração. A nossa vida não é sustentada espiritualmente de forma natural. Amém, queridos? Então a gente fecha aqui os mandamentos que falam sobre o amor a Deus. De que forma a gente pode expressar o nosso amor a Deus? Se alegrando na esperança dele, sendo paciente nele na tribulação, sendo zelosos com as coisas de Deus. É dessa forma que a gente nutre o nosso amor ao Senhor, sendo fervoroso nas coisas dele, colocando o nosso coração em ebulição pelo Senhor. É assim que a gente demonstra o nosso amor. E aqui a gente vai para a segunda parte, como nós demonstramos o nosso amor pela igreja. Pela igreja. Catarina, tem como trazer uma água para mim, por favor? Verso 10, a gente começa a perceber esses mandamentos que falam sobre o amor à igreja. E o texto diz o seguinte: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. O que é fraternidade, queridos? Fraternidade é irmandade. Fraternidade é uma relação familiar. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a gente deve amar os nossos irmãos da mesma forma que a gente ama a nossa família. Porque essa é a nossa família espiritual. Esses rochinhos que vocês estão vendo aqui, olha um para o outro aí. Eu não gosto de fazer isso não, mas olha um para o outro aí. Não gosto de fazer isso não, mas olha aí. Esse roxinho aí vai acompanhar vocês até a eternidade. Esse roxinho vai acompanhar vocês até a eternidade. Por isso, encarem o seu irmão como parte da sua família espiritual. Obrigado, amor. Chamando de amor porque ela é minha esposa, tá, queridos? Quem não souber. Não é esse tipo de amor fraternal que eu estou dizendo, tá, queridos? Aí também é demais.
Quantos aqui, queridos, na caminhada de fé, não encontraram segundos pais, segundas mães, irmãos que acolheram, que trataram você como se fosse da sua família? É isso que a igreja significa para a gente. É uma família espiritual. E como família espiritual, a gente tem responsabilidade de cuidado sobre o outro. Assim como a gente cuida do nosso filho, assim como a gente cuida do nosso irmão biológico, a gente também cuida dos membros da igreja. Isso é amor fraternal. Você vê um irmão amuadinho, vai falar com ele. Vai falar com ele, de repente, ele está precisando de uma ajuda. E eu posso dizer de forma categórica, desde que eu me tornei seminarista aqui, eu tenho muitos pais aqui que me ajudaram. Eu tenho muitas mães que me ajudaram aqui. Muitas. Eu tenho muitos irmãos aqui que me ajudaram. E é isso que a igreja tem que ser. É isso que a igreja tem que ser. A gente vai caminhar todos juntos até a eternidade. Essa é a nossa família espiritual, irmãos. E o apóstolo Paulo ele continua dizendo o seguinte: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Esse é difícil. Esse é difícil. Por quê? Porque naturalmente, queridos, naturalmente a gente quer ser reconhecido. Naturalmente a gente quer uma autoaclamação. A gente quer fama. A gente quer perceber que a gente é relevante no nosso meio. Então a gente quer que as pessoas notem. Mas o que Paulo está dizendo? Procure a honra do outro, não a sua. Porque quando a gente acaba se enveredando nesse caminho de autoaclamação, a gente automaticamente trilha também um caminho de destruição. Porque a gente passa a viver segundo o nosso próprio estômago, segundo as nossas próprias vaidades, segundo os nossos próprios desejos. E o que Jesus ele fala na parábola do casamento? Ele fala que um homem chega no casamento e ele quer sentar no lugar de honra. No lugar de honra da mesa. Aí Jesus ele fala, olha, quando você chegar num casamento, não sente no lugar mais honrado, sente no lugar de menos importância. Porque pode ser que o anfitrião chegue e tire você do lugar de honra e você vai ser humilhado na frente de todo mundo. Agora, se você sentar no lugar de menos importância, você dá a oportunidade para o anfitrião ir até você e falar assim, não, cara, senta aqui no lugar de mais importância. E Jesus aqui está falando sobre a própria dinâmica do Evangelho. Aqueles que se exaltam diante de Cristo são humilhados. Porque não há ninguém que possa se gloriar diante de Deus. Então, todos aqueles que se exaltam na vida da igreja, Jesus ele pega e fala assim, olha, você não vai sentar junto com a gente, fica para cá. Mas todos aqueles que reconhecem o seu pecado, a sua fragilidade, e se sentam no lugar de vulnerabilidade, Jesus ele pega e fala assim, olha, agora você está comigo, agora você entendeu. Agora você entendeu quem de fato você é. E no meu mérito, eu faço você sentar aqui junto comigo. Com a minha graça, eu faço você se sentar junto comigo. Então, todas as vezes, irmãos, que nós buscamos dar honra para o outro e não buscamos honra para si, nós demonstramos com a nossa atitude o próprio caráter do Evangelho. A própria expressão daquilo que de fato é o Evangelho. E além disso, queridos, além disso, quando nós não buscamos honra para si e damos honra ao outro, nós prevenimos a igreja de viver em função de reconhecimento e fama. Isso possibilita uma vida saudável na igreja. Porque você não está preocupado com fama, mas ao mesmo tempo você está preocupado em dar honra para quem precisa de honra. Mas todas as vezes que a gente não honra o nosso irmão, não ama o nosso irmão, a gente coloca, a gente possibilita na vida desse irmão que ele busque por reconhecimento pessoal. Já viu quando um filho não é reconhecido pelo pai? Quando ele não é honrado pelo pai, ele não é amado pelo pai, o que o filho faz? Ele quer reconhecimento pessoal, ele vai tentar chamar a atenção do pai. E às vezes da pior forma possível.
É por isso que quando a gente estabelece a cultura da honra na vida da igreja, a gente possibilita que a igreja viva de uma forma saudável, sem fama, sem reconhecimento pessoal, mas em relações saudáveis uns com os outros. Amém, queridos? Amém? No verso 13, o apóstolo Paulo, ainda falando sobre a igreja, diz o seguinte: compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Aqui é autoexplicativo o texto, né? A gente não deve cuidar do necessitado na igreja só com palavra. Deus te abençoe. Que o pão que desceu do céu alimente você. Não é isso que Jesus está falando. Que Deus te prospere. Não, Jesus está falando aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, perdão, que a gente deve cuidar do necessitado na prática. Dá 10 conto pro cara comer um pão, pô. Para ajudar. É a ajuda prática do que a gente está falando aqui. Se a gente pode ajudar, a gente tem que ajudar. E essa era a realidade da igreja primitiva naquele tempo, queridos. Existiam muitas viúvas naquele tempo, muitos órfãos, existiam muitas pessoas que eram tiradas da sua família, agricultores de pequeno porte, comerciantes de pequeno porte, e tinha muita gente que não tinha nem o básico. E a igreja, queridos, não terceirizou essa responsabilidade para ninguém. A igreja ajudou o necessitado. A igreja cuidou do pobre. A igreja não foi bater panela política. A igreja foi igreja. Historicamente, queridos, a igreja, ela se coloca nos espaços de insuficiência do Estado. O Estado não pode ajudar o pobre, a igreja vai lá e ajuda o pobre. A igreja não pode dar o Estado não pode dar educação, a igreja vai lá nesse espaço de insuficiência e educa. Mas a igreja não terceiriza essa responsabilidade para ninguém. Essa responsabilidade é dela. Tem um escritor chamado Celso, é um escritor grego, que era perseguidor da igreja naquele tempo. Ele falava muito mal da igreja, que ele, em um dos seus escritos, ele diz o seguinte: que povo maluco é esse, que ajuda os seus e ajuda os nossos? Os romanos, os gregos, aqueles que perseguem eles. Esse povo é maluco. Mas essa é a mensagem radical do Evangelho. Essa é a mensagem radical do Evangelho. Nós expressamos o nosso amor ajudando o necessitado. Ajudando o necessitado. E último aspecto, Jesus ele se alegra quando nós ajudamos o necessitado. Jesus, ele falando da eternidade, ele diz o seguinte: quando aqueles que se renderam a Jesus entrarem no reino eterno de Deus, ele vai dizer o seguinte: venham, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Jesus, ele falando em nome dos necessitados. É como se Jesus ele se sentisse alimentado na fome daquele que não tinha pão. É como se Jesus ele se sentisse saciado na sede daquele que não tinha água. É como se a alegria do necessitado que a gente estendeu a mão fosse a alegria de Cristo. Essa é uma responsabilidade da igreja que não deve ser negociada, terceirizada para a política, para relações partidárias. Essa responsabilidade é nossa. O que nós temos feito pelo necessitado da nossa igreja? O que nós temos feito pelo necessitado ao nosso redor? Esse é um chamado cristão, queridos. Segundo aspecto, pratiquem a hospitalidade. Pratiquem a hospitalidade. No primeiro século, queridos, a hospitalidade era um aspecto muito importante, porque existiam muitas pessoas que viajavam a pé de lugares muito longos, e naquela época não tinha essa rede hoteleira que a gente tem hoje, de tantas hospedagens. Então, quando alguém se dedicava para poder cuidar dos viajantes, né, para poder hospedar as pessoas, eles faziam um bem enorme para essas pessoas. E a hospedagem, ela foi de extrema importância no primeiro século, porque ela ajudou na expansão do reino de Deus.
A partir do ano 60 depois de Cristo, houve uma perseguição do Império Romano sem precedentes. Muita gente morreu, muita gente foi jogada em prisões, muitas pessoas foram separadas das suas famílias e a igreja não pôde mais se reunir publicamente. Aonde eles se reuniram? Em casa. Então essa rede de hospedagem, ela foi importante para quê? Para a expansão do reino de Deus. E por isso que o apóstolo João, na sua terceira carta, ele assevera a necessidade da hospedagem naquele tempo. E ele fala que tinha um cristão chamado Gaio, que ele se notabilizou por hospedar missionários. Missionários que iam de canto a outro pregar o evangelho. E esse Gaio, ele se notabilizou por hospedar essas pessoas, para a expansão, para o benefício do reino de Deus. Queridos, vou dar mais um exemplo meu aqui. Eu, quando cheguei aqui no Barreto e me tornei seminarista, eu morava sozinho aqui no Barreto. E meus pais moravam em Itaboraí, eles moravam um pouco distante. E eu estava aqui todo tadinho, todo sozinho. E quantas pessoas abriram a porta das suas casas para mim? Quantas? 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 Quantas pessoas me hospedaram? Quantas pessoas cuidaram de mim? Talvez, se não tivesse tantas pessoas abrindo a porta para mim, talvez hoje eu não estaria aqui como pastor. Talvez eu não tivesse força, porque eu passei por dificuldade. A hospedagem da igreja, para mim, foi de extrema importância. Eu recebi apoio, eu me senti amado, eu me senti querido no meio da igreja. No momento que é muito difícil, que é o momento de ser seminarista. Eu não queria te desagradar não, tá, André? Eu não queria te desanimar, mas é tenso. Mas dá tudo certo. Aline, dá tudo certo. Então a hospedagem é extremamente importante, queridos. É extremamente importante para fortalecer aquele que está fraco. É extremamente importante para que as pessoas se sintam parte da igreja, se sintam amadas, se sintam queridas. Quando nós abrimos a porta da nossa casa, nós aprendemos um exemplo com os irmãos que estão dentro desse contexto. Por exemplo, eu não era casado, e quando o Wagner e a Felícia abriram a porta para mim de casa, eu tinha um exemplo de ver um casal, um homem e uma mulher de Deus, se relacionando junto comigo. E eu conseguia ver, caramba, cara, que exemplo que eu tenho aqui. Quantas vezes o Jefferson, a Isabela, o Arthur e a Társila também não abriram a casa para mim, e eu pude ter a possibilidade de, mesmo solteiro, ver a relação dos dois ali. E isso me ajudou. Por isso que a hospedagem, queridos, é importante. Sejam hospitaleiros, sejam hospitaleiros. É importante para o cuidado e para a vida da igreja. Verso 15. Ainda sobre o amor à igreja, alegrem-se com os que se alegram. Essa é outra dificuldade muito grande que às vezes a gente tem. Alegrem-se com os que se alegram. Essa é uma grande demonstração de amor. Por quê? Porque quando a gente se alegra com os que se alegram, a gente combate a nossa própria cobiça. Porque quando a gente se alegra com os que se alegram, a gente combate a nossa própria inveja. Por isso é uma grande demonstração de amor se alegrar com o outro. Às vezes você está ali solteiro e o seu melhor amigo arruma uma namorada e você, sozinho nisso aqui, cara. Mas ainda assim você se alegra com esse seu amigo. Eu passei algumas vezes por isso aqui na igreja. E eu falei, pô, Senhor, por que comigo? Não. Mas o Senhor estava preparando uma joia. E eu fui paciente na tribulação. Ainda que nós estejamos em dificuldade, o chamado para a igreja é que a gente se alegre com o progresso do outro. Essa é uma demonstração de amor e uma demonstração de confiança no Evangelho, porque nós cremos que, apesar das dificuldades, nós temos um tesouro imensurável no nosso coração. E por isso essa é a nossa verdadeira alegria. É aquilo que nos move, é aquilo que nos dá sentido para poder viver numa sociedade e numa circunstância extremamente caótica. Nós temos algo, nós carregamos algo que não pode ser tirado de nós. Nós somos como vasos de barro que carregam um tesouro inestimável.
Amém, queridos? Chorem com os que choram. Também chorem com os que choram. Na igreja primitiva também existia muitas pessoas que choravam. Tamanha perseguição, tamanho problema. E de que forma a igreja poderia ser um esteio naquele momento? Chorando com os que choram. Se sensibilizando com o outro. Cuidando do outro. A gente se importando. Queridos, quando a gente fala de se importar, a gente está falando sobre pegar a necessidade do outro e importar para você. É pegar a tristeza do outro e importar para você. Isso é se importar. E somente assim a gente tem a possibilidade de chorar com os que choram. É basicamente o sentimento de Jesus quando ele vê uma multidão andando como ovelhas sem pastor e ele se sente contrito, com compaixão por aquelas pessoas. Porque elas não têm o próprio Deus para poder guiar elas. Então ele é movido de uma sensibilidade por aquelas pessoas. E esse é o tipo de sentimento que a gente deve ter pelo outro. Em muitas ocasiões, nós não vamos ter a capacidade de remediar o que o outro está passando. E a única coisa que a gente vai poder fazer é chorar pelo outro. É chorar com o outro. É a única coisa. Mas é necessário. Mas é necessário, queridos. Próximo aspecto de amor à igreja, verso 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Em outras traduções, tenham o mesmo modo de pensar. Sejam unânimes, tenham o mesmo sentimento. E essa também é uma baita demonstração de amor também, tá, queridos? Porque em alguns anos de experiência de igreja, se tem uma constatação que eu tenho, é que ninguém pensa igual. E é até utópico, idealista da nossa parte achar que todo mundo tem que pensar igual a gente. É utópico, não dá, não tem como. Mas em que a gente deve ter o mesmo sentimento? Naquilo que é essencial. O chamado aqui a ter a mesma atitude, o mesmo sentimento, está atrelado à unidade que a gente deve ter como igreja. Então, naquilo que é essencial no Evangelho, nós devemos ser unânimes. Naquilo que é essencial no Evangelho, a gente deve ter a mesma atitude. Naquilo que é essencial no Evangelho, a gente deve ter o mesmo pensamento. Essa é uma atitude de harmonia que nós tomamos, porque nós escolhemos não brigar pelo que é secundário e preservamos a harmonia da igreja vivendo em unidade. E é uma atitude de amor, porque quando a gente não se preocupa com o que é secundário, a gente está cedendo. Em determinados momentos a gente vai ter que ceder, queridos, que ninguém pensa igual a gente. Isso é idealismo. Igreja é feita de gente. E como que a gente consegue conciliar a diferença de um com o outro e fazer a igreja andar com muito amor e com muita unidade? Cedendo, ora dando a ideia. Igreja é assim. Igreja, a gente vive com aquilo que é possível, porque todos nós somos pecadores. Igreja é feita de gente. Então, o conselho do apóstolo Paulo é: sejam unânimes naquilo que é essencial. E o que é essencial? O Evangelho, queridos. É a necessidade de pregar o Evangelho, fazer discípulo. É ter a convicção de que Jesus vai voltar e nos levar para a eternidade. Isso é essencial. E nisso a igreja não deve ter discussão. Então sejam unânimes em todas as coisas. Preservem a harmonia da igreja. Preservem o amor uns com os outros. Segundo aspecto, não sejam orgulhosos, mas antes estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Em outras palavras, queridos, o que Paulo está dizendo aqui? Que as nossas relações não devem ser baseadas em conveniência. Que as nossas relações elas não devem ser pautadas no interesse que a gente tem nessa relação. Vale lembrar, queridos, que quando Jesus ele encarna na sociedade, ele encarna onde? Numa região extremamente marginalizada. Uma região pobre. Jesus ele não nasceu num templo pomposo, num palácio. Não, Jesus ele nasceu numa manjedoura, num lugar pobre. Em primeira instância, Jesus ele se manifestou para o pobre, para o marginalizado.
E por que que isso aconteceu, queridos? Existem alguns comentaristas, inclusive João Calvino ele fala sobre isso, que se Jesus ele escolhesse se revelar primeiro para os ricos, é como se eles merecessem isso. Mas quando ele escolhe se revelar em primeira instância para o pobre, é como se ele revelasse o caráter da sua graça. Porque o pobre não tem o que dar de volta. Essa pregação aqui, ela está falando que só o pobre interessa? Não. A salvação, ela é universal. Mas a gente deve dedicar cuidado principalmente aos necessitados. As nossas relações não devem ser pautadas em conveniência. Porque quando nós nos associamos com pessoas que não podem dar nada em troca para a gente revela o caráter da graça do Evangelho. Amém, queridos? E aqui a gente fecha essa parte sobre o amor à igreja. Recapitulando. Vou recapitular aqui para ficar mais fácil. Nós demonstramos o nosso amor à igreja quando a gente se dedica uns aos outros em amor fraternal, quando a gente prefere dar honra ao outro e não a si próprio, quando nós compartilhamos da necessidade daqueles que se encontram numa condição ruim, quando nós praticamos a hospitalidade, quando nós nos alegramos com aqueles que se alegram, quando nós choramos com aqueles que choram, quando nós temos a mesma atitude dentro da igreja naquilo que é essencial, quando nós não nos exaltamos e começamos a nos relacionar com base em conveniência. É assim que a gente ama na vida da igreja. É prática, é atitude. É prático, queridos. E para finalizar, nós vamos falar aqui sobre o amor aos descrentes. Para nós finalizarmos. Lá no verso 14, diz o seguinte: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Paulo ele não está dizendo aqui, queridos, que nós não devemos pregar contra o mal na sociedade, que a gente não deve apontar para o pecado e para as ações de Satanás na sociedade. Paulo ele não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não amaldiçoem o descrente. Não façam uma oração imprecatória que o Senhor mate esse cara. Que essa pessoa ela arda no inferno. Às vezes dá vontade, mas a gente não deve fazer isso. Não, a gente não deve. A gente deve seguir o exemplo de Cristo, que na cruz do Calvário falou: perdoem eles porque eles não sabem o que fazem. Ou o próprio Estevão, que quando estava sendo apedrejado, ele disse o seguinte: Senhor, não impute a eles esse pecado. Não impute a eles esse pecado. No lugar disso, ore por ele. Abençoe ele. Ore para que, apesar do seu pecado, ele possa chegar ao pleno conhecimento da verdade. Isso é abençoar. Verso 17 e 18. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Ou seja, quando alguém fizer algo de mal contra você, não paga na mesma moeda. Se alguém te fechar no trânsito, não fecha o outro irmão também. Não é para fechar também. Se alguém fizer um gesto obsceno para você, não faz também. Não faz isso, queridos. Não é para fazer, não é pagar mal com mal. E olha outra orientação que o apóstolo Paulo está dando aqui. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Ou seja, a sua conduta ela tem que ser tão irrepreensível aonde você está, que ninguém tenha um do que te acusar. Até o descrente. Ao ponto do descrente se envergonhar de ter que te acusar de alguma coisa porque seu caráter é ilibado. Essa é a orientação que o apóstolo Paulo dá. E ele finaliza dizendo o seguinte: façam todo o possível para viver em paz com todos. Ou seja, Paulo está dizendo, não revida o mal com o mal, façam o possível para ser correto no meio das pessoas e procurem viver em paz com o outro. Mesmo com o descrente, procurem viver em paz com ele. Hoje a gente tem visto na igreja totalmente contrário, a gente fazendo guerra cultural com os outros. Mas a orientação do apóstolo Paulo é: vivam em paz com todos.
Façam o possível para isso, porque a gente sabe que nem sempre é possível. A gente vai ser perseguido, ainda que a nossa conduta seja ilibada, mas faça o possível para viver em paz com todos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E por fim, verso 19 e 20, o apóstolo Paulo ele faz um paralelo com essa última sentença. Ele diz o seguinte: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, ao invés de retribuir mal com mal, deixem que essa vingança pertence a Deus na eternidade. Quem julga é Deus, queridos, não somos nós. A gente deve pagar o mal com bem. A vingança pertence ao Senhor. E o apóstolo Paulo continua dizendo, pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. De que forma nós pagamos o mal com o bem? Ajudando aquele que nos persegue. Ajudando aquele que conspira o mal contra a gente. Porque fazendo isso, beneficiando ele, a gente dá testemunho contra o próprio descrente. Por isso que o texto fala que quando nós damos ao necessitado, a gente amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele. Porque naquilo que ele nos persegue, naquilo que ele comete de injustiça contra nós, quando nós o favorecemos, nós damos testemunho contra ele, contra a sua própria conduta, e amontoamos brasas vivas sobre a cabeça dele. Amém, queridos? Então essa é a atitude que a gente deve ter frente à sociedade. De que forma que a gente ama as pessoas que estão na sociedade? Não pague o mal com o mal. Não amaldiçoe o descrente. Façam o bem para ele, porque fazendo o bem para ele, você está amontoando brasas vivas na cabeça dele. Então essa é a orientação que o apóstolo Paulo dá para nós. Amem ao Senhor, amem a igreja e amem as pessoas que se encontram perdidas na sociedade. É doando com as nossas atitudes em amor que nós testemunhamos, nós damos o melhor testemunho que a gente pode dar como igreja. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome pela tua palavra. Louvado seja o teu nome porque o Senhor nos instruiu, Pai, no seu amor. No seu amor, Pai, que tem como objetivo glorificar o nome do Senhor. O teu amor que tem como objetivo cumprir com os interesses do teu reino. Mas nós sabemos, Pai, que essa caminhada é difícil. Nós sabemos que amar o nosso irmão é difícil. Amar a sociedade é difícil. Amar o próprio Senhor, muitas vezes, no momento de frieza, também é difícil. Mas nos conceda, Pai, essa graça. Nos conceda esse favor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Nos dê um senso de urgência no nosso coração, que nos coloque em face com a prática do amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É esse o anseio da Tua igreja, Pai, que sejamos conduzidos na Tua verdade. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém.